Então, deixa eu pegar desde o começo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Rafael. Boa noite, Kátia. Boa noite, Camila. Boa noite, Daniel. Boa noite, Glaziele. Boa noite, Micheline. Boa noite, Ana Júlia. Boa noite, Diene. Boa noite, Gabriele. Boa noite, Ismária. Boa noite, Antônia. Boa noite, Rosenilda. Boa noite, Everton. Boa noite, Gesiane. Boa noite, Cláudia. Então, vou começando aqui devagarzinho, aos poucos o pessoal vai chegando, tá? Boa noite, Laísa, boa noite, Cláudia. Então, vou começar aqui, lembrando, tá, gente, que hoje a aula é sobre farmacologia dos medicamentos mais vendidos, tá? Então, eu vou responder toda e qualquer pergunta relacionada à farmacologia dos medicamentos mais vendidos, tá bom? Então, nas aulas aqui a gente não fala sobre currículo, não fala sobre acesso, não fala sobre carta de estágio, tá? Para esses assuntos tenho 35 998 92 25 74, que vai ter lá a Laís ou a Eduarda que vai ajudar vocês com todas essas dúvidas, tá bom? Mas em relação a medicamentos, tá? Em relação a medicamentos mais vendidos, farmacologia, vocês podem estar perguntando aqui que a cada medicamento que eu explicar, eu vou fazer uma pausa para me olhar os comentários e vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Se puder perguntar referente ao medicamento que eu já estou falando, é melhor, tá? Porque aí a aula rende mais. Só que, né, às vezes pode ser que você tenha alguma dúvida de algum outro, tá? Se eu já tiver falado aqui na aula, em alguma outra aula, né, eu vou pedir para você procurar na outra aula ou me mandar, né, no WhatsApp no 35 998 92 25 74, e aí você pergunta para mim, eu respondo para você, porque senão as pessoas que já viram sobre esse medicamento vão ficar me vendo responder várias vezes a mesma pergunta, tá bom? Então, só para a gente passar aí, né, alguns medicamentos que a gente já viu. Então, a gente já viu o Dorflex, a gente já viu o Metoprolol, a gente já viu o Neosaldina. Então, no Neosaldina, a gente tem o Dipirona, que tem no Dorflex, a gente tem esse Isometepteno, que no Dorflex a gente tem o Orfenadrina, que é muito parecido. No Neosaldina a gente tem a cafeína, que tem no Dorflex, tá? Então vocês vão ver que conforme a gente for, né, falando sobre alguns medicamentos, vocês vão ver que alguns princípios ativos vão se repetindo, tá? Então por isso que eu gosto de falar por princípio ativo. Depois a gente falou sobre o Torcilax, né? Então o Torcilax tem cafeína, a cafeína tem no Dorflex, tem na Neosaldina, que a gente já viu. Carisoprodol é bem parecido com o Isometepteno do Neosaldina e o Orfenadrina do Dorflex, tá? Aí tem o diclofenaco a mais no Torcilax do que o Dorflex, do que o Neosaldina. Então o Torcilax ele é um pouco mais forte, tá? Porque ele tem um anti-inflamatório não esteroide junto, né? Se você não sabe o que é um anti-inflamatório não esteroide, na primeira aula do módulo tem lá, tá? Explicando. Ou se não tiver conseguindo acessar pela plataforma, é o primeiro vídeo que está no nosso canal do YouTube, tá? Foi a primeira aula que a gente falou sobre medicamentos mais vendidos, a gente acabou aprofundando um pouco mais em anti-inflamatórios não esteroides. O paracetamol, né, ele vai fazer bem parecido aí com a dipirona do Neosaldina e com a dipirona do Dorflex. E aí depois a gente começou a falar, né, sobre os medicamentos broncodilatadores, né? Eu acho que na aula passada alguém fez alguma pergunta aí sobre broncodilatadores, né, sobre asma. Então a gente falou bastante sobre broncodilatadores na aula passada, Aerolin, Berotec, Atrovente, tá? E aí a gente parou no Atrovente. Então deixa eu só ver o pessoal aí. Boa noite, Anca, boa noite, Elaine, boa noite,
Sivoneide, boa noite, Wellington, estou amando, obrigado, Wellington. Boa noite, Cláudia, boa noite, Maria Aparecida, boa noite, Angélica, boa noite, Jussiele, boa noite, Michele, boa noite, Aline, boa noite, Cláudia, boa noite, Laísa, boa noite, Gessiana. Então foi aqui que eu parei, tá? Vamos começar aí, né? Então, como eu já falei para vocês, nós estamos estudando junto, tá? Eu estou pegando os medicamentos que estão nesse vídeo aqui. Então nós vamos aprender aí, tá? Os medicamentos que você não coloca reações adversas, porque você não coloca posologia. Se vocês puderem assistir esse vídeo depois, eu acho legal, que aqui eu ensino a fazer uma planilha, tá? Que a gente está fazendo num PowerPoint, mas aqui eu ensino como vocês fazerem na planilha, e a gente vai pegar por essa lista que está aqui, ó. Boa noite, pessoal que chegou depois aí, tá? Então vamos pegar aqui, ó, né? Alguns a gente já falou, então vamos ver aí o Adalat, tá? Eu gosto muito desse livro aqui, ó, tá? Guia de remédios. Então eu vou procurar ele, tá? Adalat. Eu venho aqui, ó, e digito Adalatibula. Ó, então aqui para que ele serve? Pressão alta, tá? O princípio ativo dele é nifedipino. Então eu vou procurar aqui no meu livro nifedipino, mas quando vocês forem procurar, vocês podem estar procurando aí pela internet, tá? Só digitar o nome do medicamento e escrever bula. Vou duplicar aqui, Adalat nifedipino. Então o nome genérico, né, já diz aqui em cima, é o nifedipino. Então tentem guardar por esse nome e vamos ver quais tem aqui. Ó, tem um similar aqui da Oxford, da Biosintética, tá? Na farmácia de vocês, vocês vão procurar os similares que tem da farmácia de vocês, tá? Aqui eu tô olhando no livro, tô olhando na internet, porque eu não estou dentro da farmácia de vocês, né? Se eu trouxer o que vende mais na minha farmácia, talvez não é o que vende mais na farmácia de vocês, tá bom? Então, aí coloco aqui, digito nifedipino, só que aí agora eu quero imagem. Como se eu estivesse dentro da farmácia de vocês, ó, Nelfedipina, da Neoquímica, Nelfedipina. Deixa eu só tirar aqui o WhatsApp, gente, senão vai ficar fazendo esse barulhinho. Nelfedipina, Neoquímica. Neoquímica. Tem, ó, Nifedipres. Vocês não precisam decorar esses nomes todos, tá? Vocês vão olhar na prateleira da farmácia de vocês para ver quais tem na farmácia de vocês, tá bom? Achar o similar aí. Esse é da Medquímica.
Aqui, ó, Lancor. Tá? E aí vocês vão colocar os que tem na farmácia de vocês. Tá? Então, pra gente que apareceu aqui, ó, Nioxil, da Biolab, Nioxil, Biolab, tá? E etc aí. Leandro, por que você já não deixou isso pronto? Para vocês verem como é que eu estudo, tá? E como é que eu ensino meus funcionários. Então, eu peço para eles fazerem justamente isso. Só que ao invés de fazer no PowerPoint, eu peço para eles fazerem no Excel, tá? Então, o que é? Eu vou procurar aqui no livro, tá? Quando vocês forem estudar, vocês podem procurar, né, por aqui, ó. Então, o que é um antihipertensivo, né? Se ele é para pressão. Vamos ver o que fala aqui no livro. Aqui ele fala antianginoso. Antianginoso e antihipertensivo. Então, para que serve? Tratar angina e tratar hipertensão. Vamos ver o que fala no livro. Angina do peito. Tanto a crônica estável quanto a angina de esforço, né? A crônica é aquela angina que dá todo dia, toda hora, aquela dor. E a angina do esforço é quando você, né, faz algum esforço físico. E hipertensão arterial. E aí, como ela age, às vezes na internet não tem. Ó, aqui tem. Pertence a um grupo de substâncias conhecidas como antagonista de cálcio. Sua atividade mais importante é dilatar os vasos sanguíneos, tá? Então, pra gente aqui, balconista de farmácia, vou tirar a blusa, gente, tá muito calor. Então, para que ele serve, tá? Vasodilatador. Então, essa parte aqui de antagonista de cálcio, deixa para vocês quando vocês estiverem na faculdade, tá? Então, para nós, né, balconista de farmácia, eu sou farmacêutico, mas eu também não fico decorando essas coisas aqui, antagonista do canal de cálcio, que eu decorei para a prova, mas, né, para o balcão, eu sei que ela é um vasodilatador. Não tem problema, Joana Dark. A gente acabou de começar, tá? Então, como age? Dilata as artérias e também as artérias coronárias, tá? Então, vamos entrar aqui no Google para a gente ver as imagens. .google.com.br. Então, angina. Então, o que é a angina? Né? É um vaso do coração, ó, aqui o coração, vários vasinhos, tá? Vários vasinhos. E, normalmente, esse vaso aqui que leva sangue para todo o coração, tá? Se entupir aqui, não vai ter tanta dor. Se entupir aqui, não vai ter tanta dor. Se entupir aqui, não vai ter tanta dor. Mas se entupir aqui, vai doer. Por quê? Porque não vai chegar sangue para nenhuma parte do coração, tá? Por isso que muitas pessoas falam, teve um ameaço de infarto. Não é um ameaço de infarto. É porque às vezes entupiu essas veinhas aqui, ó. Então morreu esse pedacinho do coração. Entupiu essa veinha aqui, morreu esse pedacinho do coração. Entupiu essa veinha aqui, morreu esse pedacinho do coração. Mas se entupir essa veia aqui, ó, aí não vai chegar sangue para nenhuma parte do coração. Então, se entupir essa veia, a chance do infarto ser fulminante da pessoa não sobreviver é muito maior do que quando entope essas veinhas que a gente chama que já são ramificações, né, da coronária principal, tá bom? E o que é a angina? A angina é a veia entupida,
mas não é o entupimento total ainda da artéria, tá? Então ele sente dor porque falta oxigênio no músculo do coração, porém o tecido não morre, não causa um infarto, porque tem uma falta, né, de oxigênio, mas não uma falta parcial de oxigênio no coração e não uma falta total de oxigênio e nutrientes no coração, tá? Então, o que o nifedipino, né, vai fazer? Ele vai dilatar esse vaso aqui, ó, um vaso entupido aqui, ó. Então tá passando pouco sangue. Se ele dilatar esse vaso, ele vai conseguir fazer com que passe mais sangue, consequentemente vai chegar mais oxigênio, vai chegar mais nutriente e vai diminuir essa dor, tá? Porém, o paciente, né, o cliente precisa ir no médico para poder fazer um cateterismo, colocar um stent, alguma coisa aqui, para que isso não venha entupir de vez, tá bom? Ó, então aqui um vaso entupido aqui, ó, tá? Então se eu dilato esse vaso, né, se eu abro esse vaso, eu vou fazer com que chegue mais sangue, né, mais nutrientes, mais hemoglobina, mais tudo que tem de bom no sangue para o tecido do coração, tá bom? Então, o que é um vasodilatador? Ele vai dilatar os vasos, fazendo com que chegue mais sangue, tá? Nesse caso aqui, o cliente, né, o paciente, vai ter que tomar algum medicamento para colesterol, para desentupir essas artérias, né? Alguns médicos gostam de passar ácido acetil salicílico, né, para não deixar coagular o sangue aqui, tá? Mas a função do vasodilatador, no caso da maioria, tá, dos medicamentos para pressão, a maioria deles são vasodilatadores, tá? Então a intenção é aumentar, né, o calibre dessa artéria. Então, se está passando pouco sangue aqui, se eu aumentar esse calibre, vai passar muito mais sangue do que com um vaso fechado, tá bom? Então, é isso que o antihipertensivo da classe dos vasodilatadores fazem. Vendas adicionais. Tá? Vendas adicionais, aparelho de pressão e ansiolíticos naturais. Tá? Como que eu gosto de fazer? O cliente chegou na farmácia, você descobriu que o medicamento que ele está tomando é um medicamento antihipertensivo, né? O que você pode fazer para ele? Olha, qual foi a última vez que você verificou sua pressão arterial? Ah, sei lá, que seja ontem. Ó, o senhor não quer verificar a pressão hoje de novo? Ah, quero. Ó, então entra lá na salinha de verificar a pressão. Você leva o cliente lá na salinha de verificar a pressão e aí você verifica a pressão dele com o digital, tá? Né? O digital vai pegar aqui assim, ó. E aí você verifica, afere, tá, gente? Já falamos sobre isso na outra aula, tá? O certo falar é aferir, mas para o cliente a gente vai falar o que o cliente falar. Se ele falar afere, você fala afere. Se ele falar pesa, você fala peso. Se ele falar mede, você fala mede. Se ele falar tira, você fala tiro, tá? Então você vai verificar a pressão desse cliente com o aparelho digital, tá? E aí, terminou, você vai falar, ó, tá tanto, 12 por 8, 13 por 9, sei lá quanto que vai estar. Aí o que você vai fazer? Olha, o senhor viu como é fácil verificar a pressão com esse aparelho? E o cliente vai responder, nossa, é fácil mesmo. Aí você vai falar para ele, você não quer verificar você mesmo no outro braço para você ver como é que é fácil? E você faz ele usar o seu aparelho, tá? Para verificar a pressão. E aí ele vai ver que é fácil. Nossa, é fácil mesmo. Olha, então, eu tenho esse aparelho aqui para a gente vender, tá? Não que eu não quero que você venha verificar a pressão com a gente, você pode continuar vindo verificar a pressão com a gente, mas vamos supor que por algum motivo, né, você precisa verificar a pressão à noite e às vezes a farmácia está fechada, às vezes você precisa verificar a pressão com urgência e às vezes você não consegue vir até a farmácia, às vezes num final de semana, num feriado, ou às vezes você
né, tá na casa de outra pessoa e às vezes você pode pegar o costume de levar o aparelho de pressão, tá? Então é bom as pessoas que têm problema de pressão alta ter um aparelho de pressão em casa para verificar mais vezes ao dia, tá? Principalmente para fazer um controle, para anotar para o médico, para ver se de manhã, né, de tarde ou à noite, se realmente está boa. Às vezes a pessoa para de tomar o remédio que ela está sentindo mal. Às vezes de manhã está boa, à tarde está boa, à noite está baixa, e aí ela para de tomar, não é o certo. Se ela notar que está baixa, né, se ela comprar o aparelho e anotar que a noite está baixa, ela vai pedir para o médico passar, ela vai voltar no médico, né, e pode ser que o médico às vezes passe para ela um medicamento, uma dose menor. Tá? Ou às vezes ao contrário, né? Às vezes ela verificando mais vezes ao dia, ela percebe que a pressão dela está alta ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. O médico pode ser que aumente essa dosagem dela no horário que tiver mais alto. Então, quanto mais controle ela tiver, melhor vai ser para a saúde dela, tá? E melhor vai ser para o tratamento dela, tá bom? Então, indicar aí aparelhos de pressão. Né? E aí você vai falar para ela que você tem, e aí se a sua farmácia parcela, você vai falar para ela que parcela, né? Se vende no cheque, ou se a pessoa tem aqueles cartãozinhos de convênio, não sei como é que vocês vão vender. Aí o restante da negociação vai depender de cada farmácia, tá? Mas o segredo é você saber que o remédio é para pressão, isso que a gente está fazendo aqui, mas não adianta nada você saber que o remédio é para pressão e não usar essa informação, tá? Você precisa saber que esse medicamento é para pressão, e você precisa usar isso a seu favor e a favor do cliente, oferecendo um produto para ele, tá? Que eu aconselho que seja aí o aparelho de pressão, tá bom? E dependendo, né, se você for autorizado pela legislação, tá? Indicando algum medicamento isento de prescrição médica, né? Algum medicamento OTC, se a pressão dele estiver subindo por estresse, tem pessoa que é calma, é tranquila, tá? E a pressão sobe do mesmo jeito. Aí você não adianta passar um antiolítico para ela, né? Um medicamento isento de prescrição médica natural, tá? Mas se você percebe que aquela pessoa é estressada, que ela é acelerada, que ela é muito ansiosa, tá? E na maioria das vezes quando a pressão dela sobe, né, é porque ela passou algum nervoso. Você, se estiver dentro da legislação, você pode estar indicando para ela aí um medicamento ansiolítico natural, à base de passiflora, molungu, melissa, tá? Então, esses comprimidos que tem aí, vamos até ver, vai gente, senão eu fico falando aqui. Olha lá, o Ceacalme, vocês aqui não é similar, dar preferências similares, tá gente? Ó, Ritmoneuran, Tensart, então vai ter um monte de nome aí. Ó, Ceacalme. O que mais apareceu foi Ceacalme, né? Esse aqui, ó, Calmazin, né? Passiflora também. Vamos colocar a passiflora, melissa. Você vai ter que procurar aí na sua farmácia, tá, gente? Eu estou procurando aqui na internet para vocês verem como se eu estivesse procurando na prateleira da minha farmácia para saber qual tem, tá? Então, o que mais saiu aí foi o Ceacalme, né? Molungu. Será que assim escreve? Molungu. Molungu. O que mais saiu mesmo foi Ceacalme, tá? Tá bom, gente? Então, essa que é a intenção aí de vocês aprenderem pelo princípio ativo, tá? E principalmente por ele ser aí um grupo terapêutico dos antihipertensivos. Então agora a gente vai procurar mais antihipertensivos naquela nossa lista, tá? Deixa só eu dar mais uma olhada aqui nos comentários.
Aldomete, acho que é metildopa. Vocês vão ver que eu também não decoro, tá, gente? Os que saem muito absurdo, aí até falar, mas tem alguns, Nando, mas se não sai muito absurdo, por que você colocou esse? Né? Esse aqui é relacionado a Brasil, tá? O que é Brasil pode não ser na minha farmácia, pode não ser na sua, tá bom? Então, por isso que eu peguei isso a nível Brasil. Deixa eu olhar aqui no livro para ver o que fala. Então aqui no livro fala a mesma coisa, tá? Que eles diminuem o que a gente chama de sistema nervoso simpático, né? O sistema nervoso simpático é aquele sistema nervoso do estresse, tá? Então não vou falar sobre ele hoje, né? O que ele faz, né? Ele vai aumentar o batimento cardíaco, né? E consequentemente vai aumentar a pressão dentro dos vasos. É como se você tomasse um susto, né? Seu coração vai bater muito rápido e muito forte. Você vai olhar aqui, né? Vai estar batendo. Se você for verificar a pressão, você vai ver que sua pressão está mais alta, tá bom? Então, vamos tentar achar mais vasodilatadores hoje aí. Depois eu falo mais sobre esses que diminuem o sistema nervoso simpático. Ó, o ARA2, ele é a losartana potássica. Ele vai diminuir. Então vocês viram, gente, que assim, eu não sei o que é o ARA2, eu não decoro o que é o ARA2, mas a partir do momento que eu vi que é losartana potássica, aí eu já sei que ele vai diminuir a produção de uma molécula que chama angiotensina, que você não precisa decorar. Essa angiotensina, ela é um vasoconstritor, tá? Então, se eu diminuo a produção dessa angiotensina, eu dilato o vaso, tá? Só que pelo nome ARA2 eu não sabia de tudo isso. Eu só fui saber isso depois que eu li o nome do princípio ativo losartano. Para vocês verem que eu guardo, né, por princípio ativo. Fica muito mais fácil, tá? Então, vamos pegar aqui. Então, nome genérico, né, o próprio nome diz, losartana. E vamos procurar os similares. Né? Você vai fazer isso lá na prateleira da farmácia que você trabalha. Eu vou fazer aqui na internet. Ó, muito pouco similar, tá? A maior parte é tudo genérico. Nando, como você sabe que é genérico? Porque tem essa faixinha amarela aqui e o G de genérico. Ó, aqui quase nem vai falar, tá? Vamos ver aqui no livro. Ó, então aqui fala o Coros da biosintética. O Torlos da Torrent. Valtrian da Medley.
Press da Sigma Pharma. E o Zart da Eurofarma. Para mim aqui fala que o de referência, né, que muitos usam o nome ético erroneamente, fala que é o Cozar da Supera. Nando, qual é o de referência, né? Qual é o ético? Não tem por que você decorar, tá? Na farmácia que você trabalha, ela vai guardar por prateleira separada. Então vai ter a prateleira dos medicamentos de referência, que a gente chama de ético ou não bonificados, e vai ter as prateleiras dos medicamentos similares, genéricos, o que a gente chama de bonificado, tá? Então, dependendo do que tiver lá na prateleira, né, dos não bonificados, aí você vai procurar muitos desses daqui, ó, Biosintética, Torrent, Medley, Sigma Pharma, Eurofarma, muitos desses vão estar na prateleira dos não bonificados, que a gente chama de ético, tá? Então, aqui mesmo, similar mesmo, bonificado, eu acho que nenhum desses é, tá bom? Mas vocês vão procurar aí pelo nome Losartana na prateleira da farmácia que vocês trabalham, e aí, ou na farmácia que vocês estão fazendo estágio, ou que vão fazer estágio, né? E aí vocês vão achar quais são os similares do Losartana que tem na farmácia que vocês trabalham, tá? Ou se não, faz igual eu fiz pela internet, no caso do Losartana eu não achei, né? Mas se você procurar mais e passar várias telas para frente, provavelmente você vai achar alguns, tá bom? Então, o que é o Losartana? Ó, aqui o Losartana ele fala que ele é um antihipertensivo. Então, o Losartana ele não é usado para angina, tá? Se a pessoa tiver com dor no peito, o Losartana não vai ser indicado, tá? Isso é para vocês a título de curiosidade, tá, gente? Nós, farmacêuticos, vocês balconistas, vocês não vão pegar uma pessoa com dor no peito ou com a pressão alta e indicar um medicamento aí para pressão, tá bom? Isso aí a gente precisa mandar para o médico quando a gente percebe que está com a pressão alta. Então, eles bloqueiam, né, a enzima conversora de angiotensina, aí não produz angiotensina. Se a angiotensina ela contrai o vaso, se eu não produzo angiotensina, eu vou ter uma contração. Então, o Losartana entra também aí como vasodilatadores, tá? Na faculdade, vocês vão estudar eles como inibidores da enzima conversora de angiotensina, que são os IECAs, tá? Mas aqui para nós, né, para balcão de farmácia, vamos guardar que eles são vasodilatadores, já vai ajudar muito. E vendas adicionais, as mesmas. Então, pessoal, parece que voltou aí, tá? Vou voltar aqui da onde a gente parou, né, dos aparelhos de pressão. Então você vai verificar, né, na sua farmácia, primeiro, né, com o digital lá de pulso, vai falar para o cliente como é fácil, né, e aí, ó, você viu como é fácil? Ah, vi, é fácil mesmo. Você não quer verificar, né, você mesmo no outro pulso, aí você dá o aparelho para ele verificar no outro pulso, e aí você fala, nossa, viu aí, ó, até você conseguiu verificar? Nossa, isso é fácil mesmo. Ó, então o que você acha, né, de estar adquirindo um desse para você ter na sua casa? Mesma coisa, né, de todos os medicamentos de pressão você vai fazer isso. Aí você vai falar, ó, não que eu não quero verificar a sua pressão. Toda vez que você vir aqui, você pode né, verificar, ou sempre que você precisar, você pode vir aqui verificar a sua pressão. O problema é que às vezes
você vai precisar verificar sua pressão de noite, você vai precisar verificar sua pressão às vezes num feriado, né? Às vezes eu não vou estar próximo de você para verificar, e você tendo um aparelho na sua casa, você mesmo verifica, tá? Então, vendas adicionais, as mesmas. Se perceber que o cliente sobe mais a pressão quando ele está estressado, nervoso, vocês podem indicar um ansiolítico natural aí, à base de passiflora, molungu, melissa, tá bom? Tem um que tem os 3, eu não vou lembrar o nome agora, acho que é Passarix. Ó, esse aqui, tá? Passaneuro. Ó, então tem o passaneiro que é similar, tá bom? Então passiflora, molungu e melissa, tá? Então vai fazer mais efeito do que se o cliente tomar o melissa sozinho, tá bom? Na farmácia de vocês pode ser que tenham outros, tá? Eu tô falando aqui, tentando dizer aqui, né? Achar aqui quais que tem, quais que não tem, tá bom? Então, na farmácia vocês vão procurar o que tem aí. Ah, mas o professor falou passaneiro, mas se na farmácia de vocês tem outro, né? Vocês vão ver aí pelo princípio ativo, tá? O nome comercial aqui vocês esquecem. O que importa é o que tá aqui, ó. Passiflora, molungu e melissa. Não dá para vocês verem, mas depois vocês digitam no Google aí. Agora vamos ver outro. Atacante, vamos ver esse aqui. Estou tentando achar o princípio ativo, tá, pessoal? Olha lá, ó. Candesartana. Então, é um losartana melhorado, tá? Então, candesartana, ele é bem parecido com o losartana, só que ele é o princípio ativo diferente, mas o mecanismo de ação é muito parecido. Então, aqui, ó, tá? Vai falar aí que eles... Aqui, gente, eu falei para vocês que o losartana, ele é um inibidor da enzima conversora de angiotensina. Na verdade, quem é o inibidor da enzima conversora de angiotensina são outros. Falei errado para vocês. O inibidor da enzima conversora de angiotensina é o captopril, enalapril e ramipril, tá? O losartana, valsartana, ele bloqueia o receptor, tá? Então ele deixa produzir, só que ele não... Vou fazer aqui. Ó, já vai ficar desenhadinho aqui. Então, aqui a gente tem o angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio, ele vai formar a angiotensina. Angiotensina. A angiotensina, ela é um vasoconstritor.
ela é um vasoconstritor. Só que para ela ser um vasoconstritor, aqui ó, vamos fazer assim, ó. Vamos supor que esse aqui é o vaso sanguíneo, aonde a angiotensina vai contrair. Só que para essa angiotensina contrair, ela precisa de um receptor. Receptor de angiotensina. Receptor não é flechinha não, tá, gente? Receptor é esse quadradinho aqui. Vamos supor que isso aqui é o vaso. Vaso sanguíneo. Tá? E o que seria a angiotensina? Seria uma molécula que se encaixa aqui, tá? Igual vocês assistem lá igual vocês têm lá em biologia. Então, esse aqui é a angiotensina, tá? A angiotensina, ela tem que se ligar aqui no receptor de angiotensina para poder contrair o vaso, porque ela é um vasoconstritor. Então, quais as classes medicamentosas a gente tem? A gente tem... E quem faz essa conversão, gente, é a enzima conversora de angiotensina. Vocês não precisam gravar isso daqui, tá, gente? ECA. Enzima conversora de angiotensina. Vocês só precisam ter uma noção disso aqui. Tá? Então, quais são os principais alvos que a gente tem para dilatar o vaso? Né? Então, se eu estou com um vaso contraído porque a angiotensina está se ligando ali, o que eu preciso fazer para esse vaso dilatar? Tá? Ou eu vou parar de produzir angiotensina bloqueando essa enzima aqui, tá? E aí tem os medicamentos que a gente chama bloqueadores da enzima conversora de angiotensina, que são captopril, enalapril, ramipril, etc. Então, quais medicamentos a gente tem que bloqueia essa enzima para não produzir angiotensina? Captopril, enalapril, ramipril e alguns outros. Então, se eu tenho uma contração nos vasos pela angiotensina, o que eu preciso fazer? Ou eu vou bloquear a produção dessa angiotensina, o captopril faz isso, enalapril faz isso, ramipril faz isso, ou eu vou bloquear o receptor, tá? Então eu posso bloquear esse receptor aqui. Então quando essa angiotensina vir aqui, ó, ela não entra porque esse receptor está bloqueado. E aí não consegue contrair o vaso, consequentemente o vaso dilata, tá bom? Então, quem são esses
bloqueadores do receptor da angiotensina, o losartan, vou pegar esse aqui para ficar no mesmo tamanho, losartan ou losartana, tá, gente? Valsartan. E esse aqui que a gente viu agora, né? Atacande genérico. Candesartana. Candesartana. Tá? E mais alguns outros que a gente achar aí. Tá bom? Então, captopril, enalapril, ramipril bloqueia a molécula que contrai o vaso. Então, se ele bloqueia a molécula que contrai o vaso, consequentemente ele dilata. O losartana, valsartana e candesartana, ele bloqueia o receptor e não deixa essa molécula encaixar aqui no receptor. Então, se a molécula encaixa, ele contrai o vaso. Se a molécula não encaixa, porque o losartana, valsartana e candesartana está bloqueando o receptor ali, ele vai relaxar o vaso, consequentemente, né, vai diminuir a pressão, tá bom? Então, atacande, candesartana, deixa eu procurar aqui para a gente confirmar no livro, candesartana, candesartana. Então, referente é o atacande. Da AstraZeneca, e alguns similares é o Blopress, da Abbott, Abbott. Então aqui a gente copia, cola. O que é? Então, se ele é da mesma classe do losartano, então tem uma grande probabilidade dele ser igual aqui o losartano. Então você está vendo que quando você descobre a classe terapêutica, depois os outros medicamentos ficam todos muito parecidos, né? Então, o que é? Antihipertensivo. Para que serve? Hipertensão arterial. E como age, né? Ele bloqueia o receptor de angiotensina, mas a função dele é dilatar as artérias, né? Então vamos colocar aqui vasodilatador, né? Dilata as artérias, pronto, não tem por que a gente ficar se matando aí. Vendas adicionais, aparelho de pressão e ansiolíticos naturais, tá? Então as vendas adicionais são as mesmas. Vamos procurar mais algum com esse. Atenolol é beta bloqueador, depois eu vou explicar para vocês. Vamos ver o atencina. Vamos procurar mais desses medicamentos aqui. Sempre escreve bula na frente, tá, gente? Então, ó, como ele funciona, sistema nervoso central. Então, hoje a gente não vai falar sobre sistema nervoso central. Vamos para o próximo. Capoten. Então, o Capoten ele é
Depois a gente fala mais sobre ele. Ele é o captopril. Então, como é que ele age? Bloqueando a enzima conversora de angiotensina, ou seja, ele não deixa produzir a angiotensina. Se não tem angiotensina, não tem contração do vaso, né? Se você não tem contração, você tem dilatação do vaso, tá? Então, o captopril vai entrar aqui. Depois a gente faz tudo, né? Aqui esses restantes aqui dele. Gente, o próprio Cialis e o sildenafila, tá, gente? Eles são vasodilatadores, tá? Eles dilatam, né? Eles dilatam o vaso, né, do pênis, vai entrar mais sangue e vai conseguir dar ereção pro pênis, tá? Tem histórias aí, não sei se é verdade, que eles foram feitos para pressão arterial, para hipertensão arterial, por ser vasodilatador. Então, por eles dilatar os vasos, eles, né, teriam uma grande chance de baixar a pressão. Só que, né, não deu certo, porque o tempo de efeito deles, né, no caso do Viagra, que é o sildenafila, é 6 horas, então o cara tinha que ficar tomando de 6 em 6 horas, 4 comprimidos por dia, sendo que você tem medicamentos para pressão aí que toma uma vez por dia, tá? Isso é história que se conta, não sei se é verdade, não vi isso em algum livro farmacologia, então não posso falar que é verdade, mas é o que a gente escuta aí nos bastidores, né? Então o medicamento vasodilatador, ele dilata os vasos, né, lá do, acho que é corpos cavernosos que chama, do pênis, vai entrar mais sangue lá dentro e consegue ter a ereção, tá? Então o Cialis também atua como vasodilatador, só que é um outro princípio, tá? Não é o inibidor da enzima conversora de angiotensina. Furosemida é um diurético, depois a gente vai falar, é para pressão também. Hidroclorotiazida também é um diurético, depois a gente vai falar também. Clortaridona também é um diurético, depois a gente vai falar. Anlodipino. Ó, é um vasodilatador, tá? Só que ele bloqueia o canal de cálcio. Nesse vaso aqui, para ele contrair, ele precisa, no músculo, né? Contrair o vaso, ele precisa de cálcio, né? Então, o cálcio é que faz a nossa contração muscular, né? Por isso que vocês vão ver que algum suplemento de musculação tem cálcio, tá? Então, se você tem cálcio, você também consegue contrair os vasos sanguíneos. Se você bloqueia os canais de cálcio, você não consegue contrair. Então, você dilata os vasos. Então, os medicamentos que são bloqueadores dos canais de cálcio também são vasodilatadores. Mas vamos tentar achar esses daqui que a gente viu hoje.
Então lá não tem, tá? Mas todos os princípios ativos que forem à base de captopril, era para ter lá, tá, gente? Nos mais vendidos. Tá? Provavelmente na farmácia de vocês aí, esses medicamentos aqui vão tá com alguns dos mais vendidos sim. Captopril, pelo menos o captopril, né? E o losartano. O losartano até tá lá na nossa lista, tá? Mas o captopril não tá não. Mas era para tá, né? Que é o... Não, o captopril tá, né? O Capotem, acho. Aqui, o captopril tá assim, tá? Então, o enalapril que não tá, ramipril realmente... não é assim uma extraordinariedade vender, tá? Então realmente esses dois aqui dessa classe são os que mais vendem, tá? O captopril e o losartano, tá bom, gente? Então pegamos aí alguns, né, dos antipertensivos, principalmente os vasodilatadores, para a gente falar hoje, né? Acho que para não confundir a cabeça de vocês, eu não vou falar outro grupo farmacológico hoje, né? Melhor a gente terminar mais cedo, mas vocês terminarem com a cabeça, né, fresquinha, para lembrar só desse desenho aqui que eu fiz para vocês, né, que é esse ano. Não precisa guardar esse nome, pensa assim, tem uma molécula que chega lá no vaso sanguíneo e contrai o vaso sanguíneo, não precisa guardar o nome da molécula. Aí tem um medicamento que é o captopril, enalapril, ramipril, que bloqueia a produção dessa molécula em outra molécula que é vasoconstritora. E aí tem um outro medicamento que não deixa essa molécula vasoconstritora se ligar no receptor do vaso sanguíneo, tá? Que é o losartano, valsartano e caldesartano. Então você não precisa guardar o nome, tá? Dessas moléculas aqui, dessa, nem dessa e nem dessa, tá? Você só tem que saber que tem uma molécula que se transforma em outra e é vasoconstritora. E a gente bloqueando a transformação dela, a gente dilata os vasos, ou a gente bloqueando os receptores dela, a gente também dilata os vasos, tá bom? Então vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Então para alguns ainda está travado, eu vou, né, depois editar e postar assim. Então o pessoal estava mais comentando mesmo sobre que travou e depois voltou, tá, gente? Então quem puder, né, para dar uma força aí, quem ainda não fez, entra lá no Facebook, vai lá em curso de farmacista, é o primeiro post aqui, tá, gente? Aí se puder, deixa um comentário lá, tá? Se vocês estão gostando do curso, tá? E se vocês recomendam o curso também para que outras pessoas façam, tá bom? Então, quem estiver gostando aí, comenta lá se está gostando do curso, tá? Não vou aprofundar aqui, não vou entrar em outros medicamentos de outras classes para não confundir a cabeça de vocês. Vou parar nessas duas classes, tá? E aí na semana que vem a gente vê alguma outra classe aí que tiver nos mais vendidos e a gente fala alguma outra classe, tá? A gente já está na aula 4, estou devendo para vocês a 2, a 3 e agora vou ficar devendo a 4. Tá, essa semana aí eu fiz um curso de YouTube, então eu fiquei sem responder vocês lá no 998922574. Hoje eu tentei responder o máximo de gente possível, amanhã eu já volto respondendo mais, tá? Então fiquei uma semana parada aí só estudando, implantando algumas coisas aí para o Facebook, tá? Para o YouTube, quer dizer que eu estudei muito Facebook, estudei pouco YouTube. Esse ano eu vou estudar um pouco mais YouTube e Instagram, tá? Então precisei dar uma parada aí essa semana, senão não consigo estudar, mas agora já voltei aí com força total, tá bom? Então quem puder, tá? Deixa aí um comentário, tá fácil de entrar aí, vou ver se eu mando o link para vocês no grupo, só clicar no link já vai cair nesse post, tá bom? E quem tiver alguma dúvida, tanto relacionado à aula de hoje, né? Se surgir amanhã ou surgir depois da aula, e quiser me perguntar, é só mandar mensagem lá pro 35 99892 2574, tá? E aí se for dúvida sobre medicamentos, as meninas vão passar o canal. Para quem perguntou aí, é Fernando Oliveira.
Aí vai sair aqui, ó, tem os vídeos, os últimos vídeos, tem os vídeos mais visualizados. Eita. Tem playlist, tá? Então tem playlist de farmacologia dos medicamentos mais vendidos, tem playlist de gestão de estoque, tem playlist dos medicamentos mais vendidos, tem playlist sobre dúvida de alunos, tem playlist sobre análise de currículo, tem playlist de como conquistar um bom emprego em drogarias, tem playlist sobre farmacologia geral, sobre formas farmacêuticas, playlist sobre leitura de receita médica, tem playlist também de como conquistar emprego, qualidade no atendimento, medicamentos e de prescrição médica mais vendidos, dica de emprego, técnica de vendas. Então tem várias playlists aí, tá? Mas, né, antes de ver as playlists lá, se puder, deixa um comentário aqui no Facebook fazendo favor. E eu espero vocês aí semana que vem, se Deus quiser, né? Vamos fazer aí na terça-feira, mas se acontecer algum imprevisto, a gente faz na quarta. Se acontecer algum imprevisto na quarta, a gente faz na quinta. Mas pelo menos uma vez por semana a gente vai estar fazendo aí essas aulas ao vivo para aprofundar mais, né? Ou revisar as aulas que vocês já têm gravado. Então essas aulas não são obrigatórias, né? As aulas obrigatórias são as aulas da Hotmart, mas com essas aulas aqui eu consigo revisar aquelas aulas lá ou aprofundar naquelas aulas lá, tá bom? De acordo com a necessidade de vocês. Então, até semana que vem, quem puder aí, né, deixe comentário lá no post fazendo favor, e semana que vem a gente fala mais aí sobre farmacologia dos medicamentos mais vendidos, tá bom, gente? Até mais, boa noite aí para todos vocês.